Boa noite a todos. Então vamos para mais uma aula de fundamentos da teoria comportamental, né? E hoje nós vamos falar sobre o mundo dentro da pele. O que é isso, mundo dentro da pele? Muitas coisas acontecem, né, na nossa vida, né, que a parte emocional reflete no nosso comportamento. Vocês concordam com isso? Sim ou não? Reflete? Muito bom. Reflete no nosso comportamento. Então, na teoria comportamental, os autores defendem que atrás de todo comportamento existe algo, né, que justifique aquele comportamento. De repente pode ter um estímulo, um condicionamento, né? A pessoa está sendo exposta àquela situação durante muitas vezes. Então, por trás de todo comportamento há uma justificativa, tá? Então, por exemplo, você está com fome? Tem dor de cabeça? O que está fazendo? O que fez ontem? Então, isso são respostas, né, que a gente pode descrever um comportamento. Mas o que é que está por trás desses comportamentos? Né, nós podemos ensinar respostas descritivas das condições internas, né? Porque os termos que se referem a estados emotivos ou motivadores frequentemente mostram alguma conexão com as circunstâncias externas responsáveis por eles. Então, a gente pode descrever alguns comportamentos, né? Por exemplo, como você está com fome? O que demonstra que uma pessoa está com muita fome? Eu quero comportamentos. Vamos lá. Não questões internas. Vamos nas questões visíveis. O que irritação. Tá, mas o comportamento, né? A pessoa está irritada, mas demonstrando isso. Porque se a pessoa não demonstrar, então não estará visível. Né? O que pode demonstrar que a pessoa está com fome? Por exemplo, ir até as panelas. Então, mas aí vocês estão falando questões internas. Isso aí são questões internas, porque, gente, tem algumas pessoas que não demonstram. Não demonstra, aquilo fica escondido ali, a pessoa não demonstra o que está sentindo. Às vezes a pessoa está com mau humor, mas ela não está demonstrando. Então, essa irritação, ficar nervosa, ficar de mau humor, isso aí são questões internas. Eu estou pedindo questões externas. O que pode demonstrar que uma pessoa está com fome? Ficar mexendo nas panelas na cozinha. Procurar algo para comer na geladeira e dizer que não tem nada. Muito bom. Muito bom. Vamos dar outros exemplos. O que indica que uma pessoa está com dor de cabeça? Quero comportamento visível, não questões internas. Pensa numa pessoa que está do seu lado e ela está com dor de cabeça, mas ela não falou nada e você conseguiu perceber que ela está com dor de cabeça. Vamos lá, dê exemplos. Expressão do rosto. O que mais? Ficar com a mão na cabeça, né? Tipo na fonte, massageando. Ótimo. O jeito de sentar, você quer dizer, Eliane? Do corpo? O jeito de estar encolhido? Alguma coisa do tipo?
Isso, aí, outro exemplo ótimo, falar baixo. Né? A pessoa está com tanta dor de cabeça que está falando baixinho e está fazendo gestos, né? Colocando a mão na cabeça, falando baixinho, e aí você vai perceber que a pessoa está, né, com muita dor de cabeça. O que você está fazendo? Alguns exemplos, vamos lá. Então, esses exemplos, olha, sentada no sofá, escrevendo, sentada na cama, com fome, é uma questão interna, Evelyn. Não, eu quero questões visíveis. Não dá. Com fome, dor de cabeça, não é visível, tá? Não dá pra gente saber, né, por aqui. Eu quero algo mais perceptível. Os comportamentalistas consideram essas questões internas? Sim, consideram, mas para análise, precisa de algo isso, mais visível, coçando a perna, visível, né? Com a mão, escorando a cabeça com a mão, né? Parece que a cabeça está caindo, então fica escorando a cabeça. Então tem vários tipos de comportamentos. Comportamento usual, o que você está fazendo. Comportamento provável, o que você está inclinado a fazer. Olha só. O que você está inclinado a fazer. Então, de repente, pode ser bem visível, né? Comportamento perceptivo, né? Você vê aquilo? Você está vendo aquilo lá que está acontecendo ali? Então, perceptivo. Comportamento passado, o que você fez ontem. Comportamento encoberto, o que você está pensando. Olha só, encoberto. O que você está pensando? Dá para a gente ter certeza? Não. Comportamento futuro, o que é que você vai fazer? Amanhã, o que é que você vai fazer? A gente pode ter uma ideia, né? Mas se isso vai acontecer realmente, só esperando, né, o amanhã chegar para ver se vai acontecer realmente. Entenderam que existem vários tipos de comportamentos que a gente precisa identificar se é visível ou não, ou se é um comportamento encoberto, né? Para identificar o que, gente? Para identificar o porquê de determinados comportamentos, por que a pessoa age dessa forma ou daquela forma, né? Ou de algumas maneiras que são prejudiciais, né? Então, isso é para a gente descobrir, isso aqui são caminhos que a gente tem que observar para aprender a fazer a análise comportamental. Tá? Então, isso aqui é muito importante vocês aprenderem quais são os tipos de comportamentos e descobrir o que é encoberto e o que está visível, palpável, mensurável, que você consegue quantificar, tá bom? Então, apesar da aparente intimidade do mundo dentro da pele, apesar da vantagem de que a pessoa goza como observador de sua história pessoal, outra pessoa poderá saber melhor porque a primeira pessoa, né, se comporta de determinada forma. Então, através de uma outra pessoa, a gente pode descobrir, por exemplo, por que a gente está se comportando de determinadas maneiras, né? Às vezes não é mais fácil perguntar para alguém assim do nosso lado, nossa, eu tô sendo grossa, eu tô sendo mal educada aqui nessa situação, eu fui, né? A gente pergunta, porque quem está do nosso lado consegue perceber como é que nós estamos agindo, porque às vezes a gente entra num piloto automático, né? De uma ação tão costumeira que a gente já não percebe mais o que está fazendo e aquilo entra no piloto automático, mas quem está do nosso lado consegue perceber, né, como é que a gente está agindo.
E às vezes a gente precisa desse feedback para que a gente possa perceber aonde que a gente está errando para mudar o nosso comportamento. Para a pessoa perceber o comportamento que ela está tendo, né, ela precisa desse autoconhecimento, né? Além da gente, às vezes, mostrar para a pessoa, ela precisa parar, analisar o seu comportamento, né? Para reorganizar o jeito de agir, né? Porque nós podemos, olha só, tomar o sentimento como simples resposta a estímulos. Mas seu relato é o produto de contingências verbais especiais organizadas por uma comunidade. Há uma diferença semelhante entre o comportamento e o relato do comportamento ou das suas causas. Então, assim, há uma diferença muito grande. Às vezes a pessoa fala assim, eu nervosa? Eu não tô nervosa não, tô calma. Tá em tempo de passar a unha de tão nervoso, né? Descontando toda a raiva que trouxe lá do serviço, ou saiu, foi pra rua, resolveu alguma coisa, não deu certo, e chega em casa nervoso, e aí começa a descontar, e aí você fala assim, nossa, por que você tá nervoso? E aí fala assim, não tô nervoso não, impressão sua. Não, eu tô de boa, tô tranquilo, e a pessoa tá quase te batendo, né? Nem sempre o que a pessoa está falando reflete aquele comportamento que ela está tendo. E nem sempre o comportamento que ela está tendo reflete o que ela está sentindo realmente. Deu para entender? É as duas coisas. Olha, há uma diferença muito grande entre o comportamento e o relato, né, do que a pessoa está dizendo que está sentindo ou que está fazendo, né? Às vezes ela se comporta de uma maneira e diz que está se comportando de outra. Às vezes a pessoa está agindo com estresse e fala assim, imagina, impressão sua, eu tô calmíssimo aqui. E não tá, a pessoa está explodindo de nervoso, né? E às vezes a pessoa... tem pessoas que está com a cara fechada, parece bravo, né? Mas está calmo e faz as coisas calmamente e está calmo. Então há uma diferença muito grande entre o comportamento e o relato, essas contingências verbais. Então a gente tem que ser muito criterioso, minucioso na hora de analisar a diferença entre o comportamento e o relato, tá certo? É isso que quer dizer. Responder a um estômago vazio ingerindo comida é uma coisa. Olha só, gente. Saber se está com fome é outra coisa. Porque tem gente que está de estômago vazio, mas não está com fome. E tem gente que está de barriga cheia e está dizendo, eu tô com fome, mas eu tô com fome. Tá com a barriga cheia que não aguenta mais e tá sentindo fome. É verdade? Não é verdade. Entenderam qual que é a diferença? Olha só, responder um estômago vazio, ingerindo comida é uma coisa. Certo? Aí é o correto. Se você está com o estômago vazio, tá, eu vou comer porque eu estou de estômago vazio. Agora, saber se está com fome é outra coisa. Tem gente que fica de estômago vazio e mesmo assim não sente fome. E tem gente que está com a barriga cheia e está com fome o tempo todo. Caminhar sobre um terreno acidentado é uma coisa. Saber que se está fazendo isso é outra coisa. Porque tem gente que sente muito, né? Tem muita sensibilidade ao caminhar por um terreno acidentado, né? Tem gente que tem muita sensibilidade e começa e já percebe logo, né? Mas outras pessoas ter a consciência de que está
né, sobre um terreno acidentado. Tem gente que não tá nem aí e vai passando assim por cima e não tá nem aí, não liga. Tá vendo que tem uma diferença entre passar por um caminho e ter a consciência de que se está passando ali naquele caminho todo acidentado, que você tem que passar mais devagar, com mais jeitinho, com mais calma, né? Então tem diferenças entre o jeito de agir de cada pessoa. Então isso tudo é uma questão comportamental. Comportamentos que devem ser analisados, né, para você dar um feedback para o seu cliente. Então, o autoconhecimento ele é essencial. Uma pessoa que se tornou consciente de si mesma por meio de perguntas que lhe foram feitas está em melhor posição de prever e controlar seu próprio comportamento. Vocês concordam com isso? Uma pessoa que se tornou consciente de si mesma por meio de perguntas que lhe foram feitas está em melhor posição de prever e controlar o seu próprio comportamento. Para os behavioristas, eles não discutem a utilidade prática dos relatos acerca do mundo interior, tá? O qual é sentido e observado intrinsecamente. Intrinsecamente quer dizer internamente, tá bom? Então, assim, eles não utilizam muito essa questão do mundo interior. Mas, olha, gente, analisa aqui, olha, para os behavioristas, esses relatos são pistas para o comportamento passado e as condições que afetam esse comportamento, para o comportamento atual e as condições que o afetam, para as condições relacionadas com o comportamento futuro. Então, os relatos, eles são importantes para quê? Para entender o porquê que a pessoa se comportou lá no passado daquela forma, por que ela está se comportando dessa forma atualmente e, se possível, mudar o comportamento futuro. Né? Se está se comportando de uma maneira errada, com pensamentos, por exemplo, distorcidos. Vamos lá, aquele pensamento assim, eu não valho nada mesmo. Eu não presto para nada. Ninguém me ama, ninguém me quer. E aí começa a se isolar, olha o comportamento, se isolar. Aí não sai de casa, é convidado para festa e não vai, começa a se isolar porque não se sente amado. E às vezes isso é um pensamento distorcido, porque na verdade a pessoa é muito amada, mas ela não consegue enxergar isso. Ela não consegue enxergar isso, então vai precisar de uma ajuda de alguém que faça uma análise para que ela consiga enxergar como as pessoas a amam. E aí, mudar esse comportamento autodestrutivo, de autossabotagem. E é possível fazer isso. Olha só, coloquei alguns exemplos. Tirar nota A num curso de modificação de comportamento ou perder 10 quilos são comportamentos? Não. Esses são produtos do comportamento. Porque o comportamento, presta atenção, gente, o comportamento de tirar um A é estudar bastante. É estudar muito. Então, tirar o A é produto, ele é resultado de um comportamento, né? Emagrecer, ele é resultado, né, de fazer a dieta ou de fazer atividade física, né? Então, ele é resultado. Então, o que está fazendo com que a pessoa pense algo negativo sobre ela mesma, por exemplo, né? Para ela ter o comportamento de se isolar. Entendeu? Que tem que ter
comportamentos, analisar se há comportamentos que indicam, né, de outras pessoas, para que ela tenha esses pensamentos negativos, né, para o comportamento de se isolar. Então, tem que ter uma análise minuciosa. Vocês estão conseguindo perceber que tirar nota A é resultado. É resultado. Emagrecer é resultado. O texto que eu coloquei lá no portal de hoje, né, tem um artigo que fala sobre esses comportamentos públicos, comportamentos privados, comportamentos encobertos, né? Então, o termo comportamento também pode se referir a atividades encobertas, privadas, internas, que não podem ser prontamente observados pelos outros. Então, olha, todo comportamento é potencialmente observável. Potencialmente. Olha essa palavra. Potencialmente observável, né? Porque você pode ver, às vezes, uma pessoa quietinha no cantinho, parece triste, mas de repente ela não está triste. Então, ele é potencialmente observável. No entanto, comportamentos privados ou encobertos não se referem tipicamente a comportamentos que são realizados em ambientes privados, tal como se despir dentro do banheiro, tá vendo? Então, esses comportamentos privados ou encobertos não quer dizer que está sendo feito às escondidas. Não, significa que é um comportamento que não é totalmente visível. Falar no áudio aqui do Ava. Exato. Então, é um comportamento encoberto, por exemplo, como eu estou aqui desse lado do computador, e vocês estão ouvindo a minha voz, mas vocês não sabem se a minha expressão corporal, se eu estou bem, se eu estou mal, porque quando a gente está presencialmente, a gente consegue perceber quando a pessoa está mal, né? Tá ali, tá dando aula e tal, mas você vê que às vezes o professor não está bem, né? E aqui é possível perceber? Não, não é possível perceber porque, a não ser que eu diga coisas, né? Que eu comece a me expressar de certa forma que revele a vocês que eu não tô bem, né? Aí vai ser aqueles relatos verbais, né? Que vão se tornar públicos, né? Através da minha expressão verbal, que são as contingências verbais, né? Através das minhas contingências verbais, vocês vão perceber se eu estou bem ou se eu estou mal, né? Então, olha só, tal como se despir dentro de um banheiro, ficar dentro do banheiro ali, é um local privado? Sim, é um local privado, tá? Mas nesse caso aqui, nós estamos falando de comportamentos privados ou encobertos, né? Que estão por trás de outros comportamentos. Estão entendendo? Nem se referem, usualmente, a ações furtivas, como colar numa prova, né? Que é eventualmente. Ao invés disso, elas se referem a atividades que ocorrem dentro da pele e que, portanto, exigem instrumentos especiais que outras pessoas, além de que está engajada em tais, acho que está faltando um acento aqui, em tais atividades, as observem, tá? Então, precisa de outras pessoas que estejam por fora para analisar esses comportamentos encobertos, né? Para que a pessoa possa perceber, né? Que ela está tendo alguns comportamentos já sem perceber. Sem perceber, ela tem alguns comportamentos, um jeito de reagir, por exemplo. Reagir a uma frustração. Tem pessoas que ficam tão frustradas, mas tão frustradas, que descontam em quem está perto. Tem gente que fica agressivo verbalmente. Tem gente que tem crises de choro, né? Por causa de uma frustração. Então, lidar com pessoas dramáticas é muito complicado e a gente precisa aprender, viu?
Então vamos lá. Alguns exemplos, olha só. Logo antes de entrar num ringue, numa competição importante, um patinador pode pensar, tomara que eu não caia. E ele provavelmente se sente nervoso e os batimentos cardíacos ficam acelerados, né? Então, pensar e sentir são comportamentos privados, tá vendo? Então, ele pensou, tomara que eu não caia. Ui, comportamento privado, né? Ele sentiu o quê? O coração disparar. Boa noite, Luiz. Então, ele se sentiu nervoso, o coração começou a acelerar. Então, isso tudo é perceptível? Não, isso não é um comportamento público. Isso é um comportamento privado, tá certo? Então, tanto comportamentos públicos como encobertos podem ser influenciados por técnicas de modificação de comportamento. Então, é isso que a análise comportamental faz, né? Só um minutinho, gente. Como a pessoa pode mudar o comportamento, né, através de técnicas, né, na terapia comportamental. Tanto comportamentos públicos como os encobertos podem ser influenciados por técnicas, né, que é o que eu acabei de falar sobre a terapia comportamental, né? E este texto está no livro sobre o behaviorismo, né, do Frederick Skinner, tá bom? E tem o texto também que está postado aí no portal, né, sobre os tipos de comportamento.